Queria que o senhor fizesse a avaliação do jogo, né? O que o senhor achou da partida, do desempenho da equipe, mas sem também, impossível não falar da arbitragem hoje, né? Pelo que aconteceu, seja no lance do pênalti, foi um pouco duvidoso, a situação do segundo gol que o ABC acabou tendo anulado. Queria que o senhor avaliasse o jogo e falasse também dessa questão da arbitragem. Obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. É até difícil a gente ter uma análise fria ainda no calor do jogo aí, meia a emoção fica à flor da pele, principalmente pela algumas interferências que definiu o resultado do jogo. A equipe veio valente, veio com o objetivo de fazer a vitória, sabendo da dificuldade que ia encontrar, né, de um adversário que está invicto, uma torcida presente, mas até a gente tomar o gol de pênalti, praticamente não tinha sofrido uma ação ofensiva do adversário. E a gente controlando o jogo, ganhando os duelos, chegando mais que o adversário fora de casa. Em um lance ali de um descuido, uma bola invertida, demoramos para baixar, o Mota fechou muito por dentro, deixou o Iago Teles lá, e quando saiu a cobertura, o Otávio entendeu que ele, para o enfrentamento, ele recuou a passada. E aí é que eu falo, às vezes tem a malandragem do adversário de deixar a perna propositalmente para tentar ganhar vantagem em cima de uma inflação. Até comentei no intervalo, o Djalminha era especialista nisso, porque o Bruno teve uma mesma bola semelhante dentro da área, veio a carga por trás, se o Bruno para e tropeça nele, talvez ele ia compensar o pênalti que ele deu. Eu vi de novo o lance, eu sei que não tem VAR, é difícil, mas ali é entender como o Otávio vai fazer uma falta de costas. Ele recolheu a passada e é onde o Iago Teles teve a malandragem ali de buscar, né, a infração. Deixou a perna bater, a bola já tinha fugido até do controle. Enfim, conseguimos ainda mesmo com o placar adverso continuar a não perder equilíbrio, continuamos buscando, chegamos, tivemos chance, uma bola limpa para o Matheus Martins, que é ajeitada pelo Danilo Alves, e duelando bem, corremos um risco ali numa intervenção do Felipe, buscamos ajustar no intervalo, vamos até os 10, a gente vai empatar o jogo, mantém essa batida que tá, vamos para os duelos, com 3, 4 minutos conseguimos o gol, continuamos buscando a vitória. Aí a hora que a gente tem a vitória, no 2-1, Bandeira corre para dentro pra linha do meio de campo, gol, comemoramos o gol, aí uma pressão no Bandeira do adversário, e aí eu até comentei com o quarto árbitro, ele está com a mão aqui, ele está tendo interferência da onde? Não, estão se comunicando entre eles. Eu falei, não acredito porque o Léo está perto dele, ele conversa com o Léo, ele tá com a mão aqui. Aí, para os atletas, o Bandeira argumentou que foi uma visão externa. Isso é proibido sem o VAR. O Bandeira disse isso? Disse para os atletas, segundo os relatos, eu estou passando aqui o que os atletas me passaram no pós-jogo agora, que ele recebeu uma informação de fora. E eu, na leitura ali, que eu vi que o Léo estava próximo dele, e eles não estavam se comunicando, porque ele está escutando aqui para tomar uma decisão. E outra, já deu o gol, como vai voltar atrás sem o VAR? Qual que é esse critério? Né? Daí, essa fala, aí houve um erro do Mota no desequilíbrio, ali todo mundo fica, né, você tem que ter o controle, mas numa situação como essa, fora de casa, ele fez o gesto que não deveria, vermelho. Aí você está num prejuízo, você perde, né, tira um gol seu que te dá a vitória e tira um jogador. E aí eles foram valentes, reconheci isso, suportou, diferente do que aconteceu no jogo em casa contra o Anápolis, e pontuei para eles ali. Complicado a maneira que foi, você tem que ser contra tudo e contra todos, mas deu orgulho, né? Desde o início da competição eu venho falando,
que esse grupo é um compromisso acima do normal de uns grupos que eu trabalhei, de dedicação de trabalho. Eles buscam, eles não desistem. Está faltando, né, a questão da pontuação, mas eles vêm performando, eles vão buscar fora, independente se é o Londrina, se é o São Bernardo, se é o Botafogo, se é o Brusque. Dá gosto. Daí numa adversidade, 9 minutos de acréscimo, uma falta que ele reverteu no final do jogo. Assim, foi falta no Sampaio, o Bandeira deu mão na bola, você dá a chance do adversário fazer, 54, um pouco de percepção também, né? Você entendeu? Aquela falta qualquer árbitro dá. Então eu fiquei meio que, sabe, até meio que você perde até um pouco de noção de fazer uma interpretação. O que estava ocorrendo para tomar essas decisões, né? Uma proporção de critérios completamente distintas, né? Então me preocupou. Às vezes a gente corre risco, perde o jogo aqui por causa de erros, ser demitido e ele vai continuar apitando. Foi até um comentário na TV, o jogo estava aberto transmitindo, o comentarista fez isso. Aí o Pisa, que sempre vem desenvolvendo situações boas, bons trabalhos, perde o jogo aqui, não traz a vitória, por um erro da arbitragem pode perder o cargo. E eles continuam tomando decisões e não tem punição. Então, isso é preocupante. Acho que está na hora, pelo nível da Série C, a CBF olhar para essa questão do VAR, né? Que ela te ajuda muito. A gente teve um gol contra o São Bernardo, você estava presente, Rodrigo? O Rodolfo estava impedido. E o gol contra o Anápolis, o Cadu estava impedido. E a gente foi falar com a Bandeira, ela não escutou. E a mesma coisa aconteceu lá contra o São Bernardo. E aqui o cara vem e muda. Qual o critério? Então a gente está sendo prejudicado, mas a gente está forte. Aí foi o comentário nosso ali, foi o comentário do grupo. Esse ponto vai valer muito na nossa classificação. E essa dor que a gente está sentindo hoje, a gente vai descontar em cada jogo. Esse sentimento de frustração, sabe, de ser atrapalhado, né, no desenvolvimento do jogo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a escolha do retorno da linha de 3 zagueiros na parte defensiva da sua equipe e o que você planejou para o jogo de hoje, principalmente nessa parte defensiva. Planejei ganhar o jogo, independente com 3 zagueiros, a gente fica muito agressivo, a gente tem um suporte forte, porque eu entro na figura, quando na nomenclatura do atleta, o Ian é zagueiro, mas as ações do Ian hoje no jogo foram até mais como um primeiro volante do que como um terceiro zagueiro. Então eu construo com ele como um volante e às vezes baixo e marco com ele numa linha de 5. Né? Hoje até menos, acho que hoje a gente permaneceu até mais no 4-1-4-1 do que num 3-4-3 ali, num 3-5-2. A gente, desde o início, até pela característica do Londrina, espelhou os corredores, o Otávio com o Wendel centralizou no Pablo, o Ian ficou mais no Gustavo França, Adeilson e Bruno Leite encaixou no Lucas e no Alisson, então a equipe ela ficou mais distribuída até num 4-1-4-1 do que numa linha de 5 zagueiros. E quando eu perdi o Mota expulso, aí praticamente ficou 2 linhas de 4, né? 4-4-1 ali. E minha vontade de ganhar o jogo, mais uma vez, fora de casa, com a menos, eu potencializei só mexida ofensiva. Então, eu vi que eles estavam aflorados pela vitória, eu não podia vir aqui e tirar esse ímpeto de querer ganhar o jogo deles e meter ficha para frente com o Alisson, com o Orlando Júnior, com o Joãozinho, né? E aí eu, por necessidade, eu tive que compor com o Rocha no setor e o Ian no desgaste eu fiz uma reposição simples de volante para volante. Mas eu ainda me deu vontade ainda que eu tinha Juninho, tinha Jonathan Carlos para pôr no jogo, infelizmente não consegui. Ô professor, o desempenho da ABC fora de casa tem sido muito bom, né? A ABC ainda não perdeu fora de casa e não fosse a falta dos resultados em casa, a ABC estaria talvez brigando até pela liderança do campeonato, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa desigualdade em termos de resultado que tem acontecido entre casa e fora e, sobretudo, por agora, na partida contra o Náutico na semana que vem,
a oportunidade novamente do ABC, quem sabe também beliscar ali uma vaga no G8 e colocar de uma vez por todas uma pedra nessa questão de não vencer no Frasqueirão. Eu acho que a gente tem que ter essa referência positiva de fora e também ter uma referência negativa em casa. E fazer uma reflexão. O que aconteceu dos jogos em casa? O CSA. Fizemos um jogo forte, não definimos, toma um gol, busca. Mas bem, né? Aí a gente pega o Ituano. Aí joga mais, cria. De repente, um contra-ataque, pênalti, busca. Há uma bola para fazer o 3-2, cede. O 3-2 para o adversário. E aí eu acho que nessas 3 em casa, o Anápolis foi um jogo de uma performance menor nossa, né? Então, isso aí a gente está consciente. Faltou algo ali. Se a gente tem uma atuação como essa hoje, quanto ao Anápolis, a gente não tinha desperdiçado 2 pontos, né? Mesmo com um homem a menos, que hoje a gente mostrou que dá para jogar com um homem a menos se a gente está concentrado e tá forte no jogo. Eu acho que o fato da gente estar em casa, a hora que igualou 10-10, a gente agora vai ganhar de qualquer jeito. Daí tomou 3-2 e daí lutou por 3-3. Então achar esse equilíbrio, saber que a gente tem que fazer o jogo do Náutico para as nossas pretensões, saber que não vai ser um jogo simples. O Náutico perdeu em casa da Ponte Preta, vai querer vir buscar também. Então, uma equipe que tem uma qualidade boa. A gente sabe que com a chegada do Hélio dos Anjos, ele mexeu bastante com o grupo, fez 2 bons jogos contra o São Paulo, fez resultados fora de casa e agora esse reverso. É um clássico, é um jogo grande, né? A gente vai precisar muito do entendimento, mesmo da chateação dos nossos torcedores, pelo fato do jogo contra o Anápolis, eles nos apoiarem, que eu acho que é fundamental. Nós tivemos uma conversa com a torcida, respeitosa, uma cobrança pacífica, que a gente passou que a gente vinha aqui a correr mais que o adversário. E eles viram isso, acho que é quem viu o jogo, e que eles nos dão essa credibilidade de lotar o Frasqueirão lá e impulsionar a gente nesse jogo grande contra o Náutico, para a gente buscar essa vitória e poder sim, dependendo das circunstâncias, se não entrar no G8, mas subir mais perto desse bloco aí. Professor, o Joãozinho é um dos jogadores mais aclamados do elenco, ultimamente pela torcida, mas no jogo de hoje permaneceu até os 42 minutos no banco de reservas e entrou só no finalzinho. Queria que você falasse um pouco sobre o jogador e sua escolha tática, se ele não se encaixa muito bem no que você pensou para o jogo de hoje. O Joãozinho é um jogador de confiança. O Joãozinho está comigo praticamente desde os 10 anos. Em vários clubes que jogou aqui, a maioria foi comigo. Vem em 3 projetos anteriores comigo com 27 gols nas competições, né? Foi artilheiro lá no Mato Grosso. O ano passado na Série C, no Botafogo, foi artilheiro da equipe com 7 gols, 10 gols em Lucas. Aí no Asa, 9 gols e um jogador de uma extrema confiança minha. Só que o jogo hoje, ele queria muita essa disputa aérea aí, né? O Danilo acho que fez bem, brigou, sustentou, incomodou, tirou de trás. Eu achei que para iniciar com o Joãozinho, hoje, a gente ia ter uma dificuldade, principalmente pela característica do adversário. E na hora que eu pensava no Joãozinho, no Juninho, nesses jogadores leves para mudar a dinâmica do jogo, eu perdi um jogador expulso. Aí eu fiquei impedido de fazer essas mexidas, né? Com um a menos, às vezes eu tenho que pôr corredor com mais força, que nem o Alisson, ele tem mais força aqui, o Orlando Júnior tem mais força ali para acompanhar e para a gente tirar. E aí no final do jogo, no desgaste do Martins, que correu também, os 2 corredores, correu o tempo todo, tirando de trás, eu optei em colocar o Joãozinho até para não ficar acuado. Poderia ter ali, se eu não quisesse ganhar o jogo, pôr o Renato na zaga e fazer uma linha de 5. E não foi isso que eu fiz, né, na mexida, porque eu vi que eles iam soltar, às vezes até sem organização, e mesmo com um homem a menos eu podia matar no contra-ataque. E o Joãozinho poderia me dar isso em 10 minutos de jogo finais aí com os acréscimos.
para concluir aqui, professor, da minha parte, com relação ao sistema, né? O senhor pretende agora dar uma continuidade desse formato com 3 homens ali atrás, em que pese haja umas variações, que o senhor acabou de falar aí, durante o jogo mesmo, mas há uma tendência, assim, pelo menos na sua cabeça, de repetir isso pela primeira vez agora, quem sabe dentro de casa. E só para emendar também, o Wendel saiu de uma lista de dispensados após o Campeonato Potiguar, ganhou a oportunidade hoje, primeira vez foi titular e marcou o gol do empate da equipe. O senhor falar sobre ele também. É o prêmio, né? Eu falo para eles, eu sou um cara de bastante justiça, assim, de dia a dia. Quem acompanha ali sabe. É merecimento. Eu cheguei muito curto ali naquele grupo do estadual, é difícil, você tinha que fazer 2 jogos, ganhar do Laguna, daí ganhar o título. Muitas vezes você não dá tempo de observar individualmente jogadores, tem que pensar coletivo, que você tem a semana, tem que fazer a vitória na semifinal. Aí você tem que fazer a vitória na final. E às vezes passa despercebido algum olhar, como quando você monta o elenco, você conhece o jogador, você tem a pré-temporada. E aí nesse desenvolvimento, quando foi a reformulação, alguns jogadores, né, para sair, e aí eu comecei até por questões de lesão, trabalhar com o Wendel na lateral esquerda. E eu vi coisas boas no Wendel na lateral esquerda. Até no jogo lá contra o Santa Cruz, aquele amistoso, ele mostrou bastante desenvolvimento ali, pus ele no jogo contra o Botafogo e foi ganhando corpo. E por merecimento teve o jogo hoje aí, o Renato vinha voltando em departamento médico, talvez não ia suportar o jogo todo, e eu optei no Wendel e fez um grande jogo, premiado por tudo que ele está trabalhando, independente de figurar o nome dele numa lista de saída, ele nunca deixou de ser profissional e foi ganhando o espaço dele, né, no dia a dia, e fez um grande jogo, fez o gol aí, isso é mérito e um prêmio para ele. Por tudo que ele fez nesse período aí. E sobre o sistema, é entender, será que é isso que está faltando para uma vitória dentro de casa? Porque daí você está bastante agressivo e você não fica desprotegido. Vamos ver o Náutico, eu enfrentei o Náutico lá pelo Retrô. Pelo número de gols também sofrido em casa, né, professor? Sim, você protege mais, né? Você não, talvez os contra-ataques, quando você tem uma linha que você tem um equilíbrio, às vezes o Ian entrando, fazendo esse entre os 2 zagueiros, aí você fica com mais um primeiro volante. Mesmo você atacando com os alas lá, você tem 4 jogadores ali impedindo uma transição ofensiva do adversário. Mas eu gosto desse sistema, eu acho que ele é até mais ofensivo do que defensivo, porque ele te dá esse suporte de atacar sem risco de ficar exposto. Agora eu quero ver o Náutico, eu assisti contra o São Paulo, né? Quero ver esse jogo contra a Ponte, como foi, se ele vem com o Mezenga, o Patrick Alain, se ele vai vir com o Arnaldo aqui, com o Igor aqui nos corredores, Marco Antônio ali com o Aurenir. É um time que eu enfrentei pelo Retrô, não mudou muito, mudou talvez a característica do Hélio pro Marquinho, né? Mas vai ser um jogo grande, um clássico. Espero que eu tenha a melhor escolha ali, seja com os 3 zagueiros, ou seja num 4-1-4-1, e que a gente possa fazer esse resultado para nós dentro da competição, para os nossos torcedores, né? Que tá precisando, né, desse retorno nosso aí, não só na questão da performance, da entrega pela camisa, mas em números, né? Então, a gente buscar essa semana de muita concentração, inspiração, e saber que vai ser um duelo grande de 100 minutos, e quanto mais torcedor tiver na arquibancada lá, nos apoiando até o final, vai nos potencializar esse resultado. Obrigado, professor.